noite. Eu sou Tatiane Toledo, doutora em Biologia Celular e Molecular, jornalista científica, e este é o canal de divulgação científica da Cientific Educação e Ciência Comunicada. Na live de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e que certamente há uma identificação de muitas pessoas: dor de cabeça e fibromialgia. Qual a relação entre elas? E para falar sobre esse tema, nós vamos receber o doutor Luiz Henrique Gomes Santos. Luiz Henrique, ele é fisioterapeuta de formação, ele tem mestrado, né? Ele é mestre em biotecnologia, doutor em fisioterapia, e ademais de todas essas suas titulações, alguns pós-docs aí na área de cabeça e pescoço, né? Trauma ortopédico, prótese, órtese, terminologias muito interessantes que ele vai poder falar para a gente um pouquinho sobre isso. Luiz Henrique, ele é um profissional extremamente ativo, ele é docente, palestrante, dá cursos para todos os cantos, mas mais do que tudo isso, ele é um querido amigo de longa data, então é com muito prazer mesmo e com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Momento Cientific o Henrique. Vou convidá-lo para começarmos o nosso bate-papo. Eu sei que ele já está aqui conosco. Boa noite, Henrique. Ah, querido. Me escuta bem? Tá me ouvindo? Sim. Me escuta bem? Sim, estamos. Legal. Ana Paula, boa noite a todos. Estamos aqui com o doutor Luiz Henrique Gomes Santos, meu querido Henrique. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer falar desse assunto. Acima de tudo, de estar com você. Já faz um bom tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Tati é uma grande amiga já há muitos anos. Estabelecer essa relação que eu acho muito importante, muito interessante da gente discutir. Vamos tentar falar individualmente dessas duas situações que estão diretamente relacionadas, né, com essa região, cabeça e pescoço, que é a sua especialidade. Uhum. Então, Tati, a gente tem hoje mais de 200 tipos de dores de cabeça, né? Normalmente, quando as pessoas falam, eu tenho enxaqueca, né? É a definição mais comum que a gente vê para as dores de cabeça. É importante a gente entender que existem tipos primárias e tipos secundárias de dores de cabeça. A gente pode destacar, assim, mais comuns, né? As primárias, a migrânia, que é a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão e a cefaleia cervicogênica. Isso, são as principais, são as mais comuns. E muitas pessoas acabam definindo a dor de cabeça como se tudo fosse enxaqueca, né? Então já é importante a gente entender que nem tudo é enxaqueca. Então existem algumas diferenças. E aí, como o nosso assunto... Da terceira, Henrique, eu não sou familiarizada. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Então a primeira é a migrânia, que é a enxaqueca, né? A segunda é a do tipo tensão, então está muito associada a questões emocionais, psicossociais, e a cabeça que tem como causa principal o pescoço. Então, são principalmente relacionadas à mobilidade do pescoço, quadros compressivos na região do pescoço, mas basicamente associada à mobilidade do pescoço. A cefaleia é atribuída ao pescoço, a cervicogênica. E aí, como a gente vai relacionar a fibromialgia, né?
Então, a fibromialgia é uma condição de dor generalizada, né, que hoje não possui um diagnóstico específico. O diagnóstico ele é clínico e ele é multifatorial. Então, a, Sim. a primeira coisa que o clínico no diagnóstico precisa ter é um olhar para todas as possíveis fatores que podem se relacionar com um mecanismo de amplificação da dor, né? É uma coisa que eu sempre discuto com vários amigos, né, com vários colegas. A gente sabe que hoje quem diagnostica, quem é o profissional mais habituado a dar o diagnóstico de fibromialgia é o médico reumatologista. Certo. Só que para a gente soa um pouco estranho ver o diagnóstico pelo reumatologista, entendendo que a fibromialgia é uma condição do sistema nervoso central. Então, se é um distúrbio de processamento central da dor, teoricamente, a gente teria que ter o neurologista como médico responsável. Conversando com alguns colegas, até neurologistas, eles falam que é assim. Até um colega que trabalha comigo aqui, ele fala, cara, isso é uma lacuna que teve em algum momento que a gente não deu atenção para isso, que a gente não se interessou por isso, né? Neurologistas não se interessaram por isso, e a reumatologia abraçou isso e hoje conduz estudos muito importantes relacionados à fibromialgia e acabaram assumindo o diagnóstico clínico desse paciente, né? Mas a gente Certo. entende hoje que é um distúrbio de processamento central da dor, em que o Ah, cérebro está hiperativado por uma série de fatores e ele acaba liberando alguns hormônios que podem deixar o corpo mais sensível. Então, isso envolve questões cognitivas, comportamentais, físicas, emocionais. Então, é uma interação de vários fatores que levam a esse quadro de sensibilidade. tá. O Henrique, olha, quando a gente fala assim, porque eu tô te interrompi porque a Fernanda, que está nos ouvindo lá de Ouro Preto, Uhum, ela escreveu assim, por favor, defina o que é fibromialgia. Quando a gente uhum, fala em dor de cabeça, é um vocabulário tão comum que todo mundo sabe o que é uma dor de cabeça, já uhum, sentiu, ainda que tem essa dificuldade, né, de distinguir qual é o tipo específico, porque ela pode estar em regiões diferentes da cabeça e tal. sim. Quando a gente fala de fibromialgia, embora você tenha definido, né, uma situação de dor generalizada, se a gente for ver a semântica da palavra, ela direciona direto para a questão muscular. Então, parece que é uma dor muscular generalizada. Mas Isso. é muito importante essa questão que você falou, que é um processamento da dor. Então, é um reflexo no músculo, não necessariamente é o músculo que está doendo, correto? Uhum, exato. É muito comum, Tati, esse paciente apresentar uma síndromes miofaciais, que a gente chama, né? Então, são quadros de dor generalizada mais presente nos músculos. Só que esse paciente também tem dores articulares, esse paciente tem dor no cabelo. É O que que eu, louco, né? que eu quero dizer como dor no cabelo? Esse paciente tem uma condição dolorosa de uma hipersensibilidade que a gente chama de alodínia. Alodínia um quadro de sensibilidade que o paciente fica sensível ao toque. Então, ao tocar, ele tem uma resposta exacerbada para um estímulo que, teoricamente, ele não é nocivo. Ele não vai gerar nenhuma dor tocar na face do paciente, né? Então, hoje, o sistema nervoso desse paciente, ele entende algo que não é nocivo como algo extremamente agressivo, como o toque. O ab... Sensibilidade fica baixíssima, Exatamente. A gente fala que os nervos à flor da pele. está muito alta. Isso, os nervos à flor da pele, né, que a gente fala. É exatamente isso, se aplica a esse paciente muitas vezes. Claro que isso não é um quadro constante, né? Ele pode oscilar. Aí, como a Mari está falando, um super alerta. Super Bem-vinda, alerta. Mari. Mari, a Ana estão aqui com a gente. Nossa, Mariana, eu também estou super alerta,
Pessoalmente, eu tenho um interesse imenso por ele. Então é isso, é uma condição que acaba sendo construída ao longo do tempo, né? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos pacientes é que hoje a gente tem uma diretriz que foi publicada em 2016 pela Academia Americana de Reumatologia e ela foi traduzida em 2017 pela Academia Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. É um guideline que mostra um critério de classificação para fibromialgia. Então, ele pelo menos dá um direcionamento para a gente do que pode ser elencado, quais são os fatores elencados para chegar ao diagnóstico de fibromialgia. E eu sempre Uhum. costumo falar isso para os pacientes, porque assim, isso é um cuidado que eles precisam ter, né, principalmente com excesso de informações nas redes sociais e Google, enfim, né, para filtrar essas informações, porque o mais importante para o médico é ter esse critério de classificação para o diagnóstico da fibromialgia. Infelizmente, muitos dos nossos pacientes, quando a gente vai conversar com eles para entender o histórico da doença, na maioria das vezes, há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, que é o tempo que eles têm de diagnóstico, na maioria esmagadora das vezes, não era diagnóstico de fibromialgia. E aí, por uma terapêutica errada, né? Errônea, acontece que ele vai fazendo uso de medicamentos de ação central, anti-inflamatórios, analgésicos das mais variadas classes, e isso tudo coopera para que o paciente venha desenvolver uma doença crônica como a própria fibromialgia. Então, infelizmente, quando a gente investiga o histórico dele, há 10 anos atrás não era. Hoje, infelizmente, é, né? É, Exatamente por afetar essas condições, principalmente emocionais, o paciente se frustra porque ele vai buscando tratamentos cada vez mais ineficazes e isso vai gerando cada vez mais alterações comportamentais, psicológicas, emocionais, que somam para o mecanismo de cronificação da dor, né? isso é incrível, porque muitas vezes essa dor generalizada e migratória, né? Porque é aquela história assim, não, como assim? Porque isso também é muito importante, né, Henrique? A gente falar dessa questão de um preconceito estrutural, né? Tipo assim, como assim? Ontem você reclamou de dor no ombro, agora está reclamando de dor nas costas, né? Uhum, Existe esse preconceito. Então, quer dizer, não é possível que está doendo, isso é frescura, porque isso. como cada hora está doendo num lugar? Só que Uhum, isso é uma característica da fibromialgia. exato. Exatamente pelo que você disse, que não, diferente de se eu tenho uma lesão no braço, vai ser só meu braço que vai doer, né? Uma lesão na fibra muscular. Como Uhum, você mencionou, sendo a fibromialgia uma situação clínica de dor, mas muito em decorrência, né, da sinalização neurológica, por isso exatamente que ela é migratória. E não exatamente. tem um marcador, né, que a gente faça um exame e que fale, é fibromialgia. Essa é a grande dificuldade. Exatamente, Tati. Não tem um exame laboratorial, é o exame clínico. A gente não tem nenhum exame de imagem que identifique isso, né? A gente tem hoje, por exemplo, a termografia é um tipo de exame que tem sido muito utilizado, mas é um diagnóstico ainda complementar. O paciente pode ter dor em várias partes do corpo e não ter nenhum tipo de lesão. É possível. É possível a gente sentir dor e não ter lesão, assim como é possível ter lesão e não sentir dor. Então, tudo depende muito do contexto, de todos os fatores, principalmente psicológicos, emocionais, que envolvem o nosso cotidiano, né? E aí, por exemplo, é possível eu ter dor, ter muita dor, e não estar estressado, e não estar ansioso? É possível? Eu acho quase que impossível a gente ter dor e estar sorrindo para o mundo, né? Sempre tem algo ali me incomodando. É óbvio que em algum momento eu acabo sendo vencido por essa quantidade de estímulos que deixam o meu corpo mais sensível, né? Então isso
altera o humor, né? Altera o humor. Mesmo porque é fisiológico, né? A gente está Exato, falando de sinalizações moleculares no nosso corpo e que não, você não tem o controle sobre a dor. exato. Como? Ela existe. Exatamente. E a gente tem estudos hoje por exemplo, esse paciente ele tende a ter uma redução da serotonina. Então, assim, a tendência é realmente ele ficar mais tenso, mais estressado. E aí se somam com outros fatores, como, por exemplo, como a privação do sono. Então, por exemplo, paciente que tem privação do sono e tem estresse, ele tem uma tendência muito grande, quase que um caminho inevitável do paciente apresentar o que a gente chama de neuroinflamação. Então, Uhum. áreas do cérebro vão estar inflamadas, sensibilizadas, e isso faz o cérebro produzir mais substâncias que também deixam o nosso corpo mais sensível. Então, isso é um ponto importante para a gente entender, para os pacientes entenderem, para os profissionais também entenderem, que a gente não deve ficar procurando a dor ou correndo atrás da dor no corpo do paciente, né? Eu costumo dizer assim, hoje eu cheguei com dor no ombro, e aí eu vou e trato, aí o fisioterapeuta vem e trata o meu ombro, né? Uhum. Entendendo que a dor está ali, eu vou tratar o ombro. No outro dia, eu volto no atendimento de fisioterapia. A dor no ombro até que melhorou um pouco, mas o meu quadril, aí o fisioterapeuta vai e trata o quadril. A dor no ombro está mais ou menos, o quadril melhorou um pouco, mas a minha coluna. Então a gente fica num ciclo buscando sempre pensar na dor como um local ou uma estrutura Uhum. pontual, exatamente. E nesse caso de dor generalizada, o que a gente menos deve pensar é em tratar regiões específicas ou locais apenas de queixa. Só que aí o paciente também precisa entender que é um quadro central, então eu preciso trabalhar o tempo inteiro com modulações diárias do nosso cérebro para tentar diminuir essa atividade e melhorar esse quadro de sensibilidade nas regiões do corpo, né? Então, esse é um trabalho em conjunto. Se o paciente não entende, ele está com muita dor no ombro, o que justifica eu fazer exercício no quadril dele ou na perna, né? Então, o paciente também precisa entender que, poxa, se dói o ombro, se aqui está muito sensível, a perna está menos sensível, então eu vou trabalhar a perna, porque isso vai me possibilitar melhorar essa modulação central e reduzir o nível de sensibilidade aqui no ombro, né? Então esse é um raciocínio que a gente precisa ter, mas o paciente também precisa entender. Daí também a importância de nós, profissionais de saúde, conversarmos isso, deixarmos isso claro com o paciente para ele nos ajudar nesse processo, né? Para ele entender que a dor ela é real, nunca é psicológico, nunca é psicológico. Quantas Fatores pessoas não já ouviram isso, né? Você está psicosomatizando. é isso, é isso. Oh, Deus. E eu vou te confessar, Tati, que quando eu fazia estágio lá na faculdade, e eu já escutei isso dos meus alunos, de colegas, várias vezes ao longo de todo esse processo de mudanças que nós tivemos, de conceitos, enfim. Quando eu não estou conseguindo resolver o problema da Dona Maria, que está com dor no corpo inteiro, a Dona Maria é psicossomática. Quando eu falo isso, eu estou atestando que eu não sei mais o que fazer com a Dona Maria, e aí eu estou atribuindo a dor dela a questões psicológicas, a outros fatores que eu não domino. O profissional está esquivando da responsabilidade de entender o paciente como um todo, não é? Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente sabe que isso é uma desculpa que a gente dá, como você falou, a gente está se esquivando ou está abandonando o paciente no processo, né? Sim. Por não saber, por não entender o que está acontecendo ao longo desse processo. E a gente sabe que como eu falei, né, os pacientes têm dores há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então, é algo que não vai ser resolvido em uma manipulação, que não vai ser resolvido com uma aplicação de choquinho, com uma aplicação de ozonioterapia, que tem sido muito vendido ultimamente, né? Então, a gente precisa pensar no paciente como um todo, como você falou, e ele também precisa entender o que está acontecendo nesse processo de dor, né? Uhum. O Henrique, sem a
a gente entrar muito em detalhes dessa questão do guideline, né, que é usado principalmente por reumatologistas e neurologistas para o diagnóstico da fibromialgia, Uhum. você acha, dentro da sua prática profissional, que a gente pode dizer que um paciente que tem queixas de dores ao longo de alguns anos, não precisamos nem precisar, né, quanto tempo, em que não tem nenhum exame que comprove lesão muscular, fratura óssea, etc, etc, etc. A gente já pode inferir que muito provavelmente é um quadro de fibromialgia? Tá, boa pergunta, Tati. Que o Fukuzawa entrou aqui, ficou pesada essa live. Beijo, Fuku. É, então, hoje a gente tem, a gente ainda tem essa crença de que o exame de imagem, tem uma relação importante com os locais de dor. Então, essa crença ainda existe, né? Então, o paciente começa a sentir dor no ombro, aí ele procura um profissional, um médico, e aí ele solicita uma ressonância, solicita uma radiografia, um ultrassom. E aí o que acontece nesse processo? É que ele vai diagnosticar algumas alterações estruturais. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. Provavelmente eu já tenho algum tipo de degeneração do meu tendão. É natural, é uma ruga da nossa pele. A ruga que tem na minha pele vai estar presente nos tendões, nas estruturas da cartilagem, do osso. E aí ele identifica essa alteração e aí ele começa a atribuir a dor no ombro. Ah, você está com uma tendinite, né? Ou eu tenho 40 anos, provavelmente eu também tenho algumas protusões na minha coluna. É natural que eu tenha por conta da minha idade. E aí eu tenho dor na coluna, pede uma ressonância, vai aparecer as protusões. Essa dor na coluna é porque você está com uma hernia de disco. Então, normalmente se atribui o quadro de dor a alterações de imagem. Eu até tenho uma imagem interessante que o paciente está de frente com um profissional da saúde, né? E aí ele fala assim: doutor, eu tenho dor nas costas. E ele está com uma faca enfiada no meio das costas dele. E aí o profissional de saúde fala assim: eu vou solicitar uma ressonância para a gente ver o que acontece. E na verdade ele está de frente com o profissional e com uma faca nas costas. Então, assim, está faltando para a gente uma sensibilidade maior para olhar o paciente mesmo, para entender o que está acontecendo com o comportamento desse paciente diante dessa dor, quando que surgiu isso, o que está acontecendo ao longo do processo, né? Está faltando a gente dedicar um pouquinho mais de tempo para entender o paciente, principalmente nesse ponto de o que está acontecendo ao longo desse tempo. Ele se queixa de dor há tanto tempo, ele já passou por tantos profissionais, né? Por que ele está com tantos exames embaixo do braço? Radiografias, ressonâncias, termografia, enfim, né? Então, assim, por que a gente está buscando sempre tratar baseado em uma estrutura? Então, a gente tem hoje modelos para tentar entender quais são esses mecanismos de amplificação da dor, como que o cérebro está se comportando diante de um estímulo, por que esse paciente está há tanto tempo sem abraçar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, por que que um abraço é tão aversivo assim? Por que que abraçar o paciente, ele prefere ficar distante, porque ele está tão sensível que a roupa do corpo incomoda, né? Então, existem alguns testes hoje, alguns modelos de avaliação, que a gente chama de modelo de avaliação condicionada da dor, algometria. São algumas formas que nos aproximam de uma compreensão de como que o cérebro está respondendo aos estímulos. Uhum. Beijo, Roseli. Então, a gente vai tentar entender de que forma que o paciente se comporta, né, comportamental mesmo, diante disso. Então, ele tem medo de alguns movimentos, ele apresenta estresse só de entender que ele vai ter que fazer determinado movimento, e como que o corpo dele está se apresentando agora, o cérebro dele está respondendo a estímulos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Henrique. Entrou várias pessoas, eu estava com o meu chat aqui travado.
Ah, Então, assim, tá. O Emerson falou aqui. eu pulei algumas perguntas. Rafael, o Rafa entrou aqui com a gente também. Beijo, meu amigo. O Emerson Rafa. fala: a dor pode ser sentida na coluna ou na perna, porém a origem pode ser de outro local? Emerson, a dor o tempo inteiro, a origem dela, o tempo inteiro vai ser da forma que o nosso cérebro entende um estímulo que foi gerado. Então, a gente pode ter dor com uma lesão ou sem uma lesão, certo? Então, eu posso ter dor sem ter absolutamente nada no meu ombro, sem nenhum tipo de lesão, eu posso ter dor, e eu posso não ter dor se tiver uma faca enfiada no meu ombro. Um exemplo, né? Então, vou falar aqui da faca enfiada no meu ombro. Eu acabei de sofrer um atentado. Então, enfiaram a faca no meu ombro, mas estão correndo atrás de mim para tentar me matar. Eu não vou esperar ele me matar, eu vou tentar correr. Nesse momento, meu cérebro está tentando a fuga. O mais importante é a fuga, né? Então, nesse momento, o mais importante é eu correr. Então, por mais que eu tenha uma lesão no ombro, nesse momento a dor não vai existir porque o mais importante, a prioridade é a fuga. Em algum momento essa adrenalina vai baixar, eu vou ser atendido e aqui, nesse momento provavelmente eu vou sentir dor, porque eu tenho uma lesão, né? Então, o tempo inteiro o nosso cérebro ele é capaz de julgar o que é mais importante, né? Nesse caso, a fuga é mais importante. Uhum. Eu costumo falar também assim, se eu tô no domingo de manhã e eu topo com o dedinho do pé na quininha da mesa, se eu não tenho Quem nada para fazer, provavelmente eu volto para a cama e até choro de dor, né? Agora, se eu estou numa segunda-feira atrasado para uma entrevista de emprego e eu estou desempregado há um ano, passa? eu posso até xingar a terceira geração da minha família, mas eu continuo correndo para minha entrevista de emprego e vou chegar lá bonito e sorridente porque eu preciso do emprego, né? Então, o nosso cérebro julga o tempo inteiro o que é mais importante. Então, é óbvio que os pacientes que têm dores constantes todos os dias, nesse momento o cérebro está tão sensível que o único julgamento que ele faz é de produzir dor. Eu acho que Né? assim, os exemplos foram incríveis, Henrique. Acho muito, muito Eu fui legal, meio assim, violento, né? Meio agressivo. mas foi bom. Mas foi bom. Mas olha, eu acho que essa sua fala, ela puxa para a gente para uma reflexão extremamente importante. Quando a gente diz que a fibromialgia ela é de difícil de diagnóstico e que muitas vezes ela é negligenciada, primeiro por causa das características de ser migratória, cada hora dói em um lugar, o próprio paciente fala, nossa, mas não é possível, né? E passa. É uma doença multifatorial, porque ela não depende de uma lesão, é uma sinalização. Então, Uhum. toda a questão social, psicológica, tudo isso afeta. Então, se a gente parar para pensar, o quanto que nós mesmos podemos, o indivíduo, né, que está sentindo a dor, o tanto que nós mesmos podemos fazer com que esse quadro ele se agrave tanto, porque Uhum. a gente vai deixando, não, isso não é nada, não é nada, não é nada, e por isso que muitas vezes a gente sofre anos para Uhum. entender que não, tem alguma coisa errada. E aí, quando a Sim. gente realmente vai buscar algum tipo de ajuda, a gente já tem um quadro muito mais sério, crônico, que se Uhum. tivesse sido, né, detectado mais precocemente, talvez não teria progredido. Exato, exatamente, Tati. A gente, infelizmente, tem o hábito da automedicação, né? Então, aí a gente vai protelando, protelando, protelando. Então, a tendência, esse quadro tem uma tendência a agravar. A gente tem o que a gente conhece de história natural da doença. Talvez, se a gente se mantiver ativo e bem para encarar esse quadro de dor, a tendência é a gente ter uma evolução boa, passa por um quadro de dor lombar, de dor no ombro, passa, né? Mas se essa dor ela vem associada a um trauma emocional e isso acaba perdurando por um tempo, há uma grande tendência de isso ir se arrastando e entrar num mecanismo de cronificação e a partir daí o cérebro entra em atividade para
manter esse limiar de dor ativo. E aí, tudo isso é um mecanismo de adaptação, né? O cérebro, ele pode se adaptar produzindo muita dor ou não produzindo dor, né? Então, isso é uma condição muito comum. Tati, Aline, você pode falar com a gente? A Aline está aqui. A Aline pode dar um relato aqui para a gente? Nossa, com certeza. Vamos ver. Henrique, olha só, vamos ver se ela consegue entrar conosco aqui. Muito bem-vinda, Aline. Vou adorar te ouvir. Se a gente não conseguir colocá-la simultaneamente. Eu saio e a Aline entra. Tá, Ah, mas que legal. a Aline está com o nome dela mesmo, né? Isso, Aline Schmidt. Tá. Peraí, vou procurá-la aqui. A Aline é sua paciente? Fala pra gente, apresenta ela, por favor. Isso, a Aline é minha parceira. Ela não é minha paciente. Se tornou minha parceira. A gente já está há algum tempo juntos nessa luta. E a Aline é do Rio, ela é de Maricá. E a gente já tem algum tempo, se eu não me engano, hoje foi o 14º ou 15º atendimento que a gente fez. E a gente tem boas evoluções. E a Aline é uma pesquisadora, ela entende muito bem o quadro dela. Ela tem um diagnóstico de fibromialgia, Não? Isso faz toda muita, muita diferença, muita diferença. a Ah, ela entrou com a gente, que legal. Oi! Boa Boa noite. noite, Aline. Legal. Boa noite. Quero Tudo aprender bem? com você. Temos um Obrigada. profissional Tá falando, conseguindo mas me ouvir nada bem? como ter quem vive a situação, contando para a gente um pouquinho da evolução desse processo. Legal. Então, quando eu conheci o Dr. Luiz, não sou paciente, né? Sou parceira agora, então já posso falar que é Luiz só. Eu estava num estado muito crítico, realmente. Eu cheguei a usar bengala, eu não estava mais conseguindo andar sem o apoio. Caminhar daqui de dentro de casa até o portão era uma luta, assim. Conseguir chegar lá na frente, às vezes, era uma vitória para mim chegar no portão. Então, assim, eu cheguei no estágio que realmente eu já estava, bem dizer, prostrada. Não tinha nem esperança de voltar a ter uma qualidade de vida, né? E no início do ano, por questões financeiras mesmo, eu tive que interromper a medicação. Foi uma coisa que me preocupou muito, porque apesar de não ajudar muito, ajudava alguma coisa, né? Então eu fiquei sem a medicação e fiquei pensando, falei assim, agora que o negócio vai piorar, né? Daí conheci o Luiz e também comecei a fazer terapia junto. E ele foi explicando que o meu sistema nervoso estava muito sensibilizado, porque realmente eu tinha esse lance da... Tinha não, ainda tem, ainda existe, né? Mas assim, agora num grau bem menor, que realmente os exercícios fazem diferença. O problema é a gente, assim, como ele falou, tem toda uma questão de você ter aquele medo de começar, porque a gente sabe que o movimento que vai fazer vai gerar uma crise. Sim. E essa crise não tem tempo de duração. Vai ser 2 dias, vão ser 3 dias, vão ser uma semana. Eu já cheguei a ficar mais de mês de cama, entendeu? Então, gera aquele medo. E ele conversando comigo, eu já sabia, estava ciente de que realmente eu ia ter que passar por um período que eu ia sentir um pouco de dor, mas ele me deixou tranquila com relação a não vamos criar uma experiência traumática com relação a exercícios. Sim. Então tem que ser uma coisa bem modulada, bem trabalhada, para que você não se sinta mal e não gere um trauma com o exercício, né? Vamos dizer assim. Sim. Não fique com medo de se exercitar. Uhum. De certa forma, no início eu tinha um pouco de medo. Eu sei que tem gente que tem mais, né? Tem gente que tem mais resistência. Mas eu já tinha botado na minha cabeça porque eu tinha visto pessoas que têm, amigas minhas, que têm o mesmo problema. Hoje em dia eu as vejo na academia e estavam no mesmo estágio que eu. Dentro de casa, com bolsa de gelo, morfina, aquela medicação toda que a gente já está acostumado, né, a saber que toma. Mas realmente, assim, com a evolução dos exercícios hoje em dia, a gente começou com aquele exercício bem estilo bebezinho, bem pequenininho, bem coisa. Aquela coisa que a gente fica assim, gente, que idiota eu fazer esse exercício. Mas era necessário, né?
E agora, hoje, eu já concordei com uma outra paciente dele que chama ele de meu carrasco favorito. É meu carrasco favorito, realmente. Hora da tortura é ó. Mas é uma tortura que é pro bem. Essa semana eu fiquei super feliz que eu, depois de muito tempo, consegui fazer uma caminhada na praia, na areia. Coisa que eu nem imaginava mais fazer. Ou seja, a evolução do exercício realmente, né? E a sua dor sempre se localizou, é região da bacia? Onde é a sua dor? Não, é exatamente do jeito que ele falou. Tem dias que tá doendo mais um local, tem dia que é o corpo inteiro. Dor de cabeça é uma coisa que eu sinto muito, que eu também falo bastante isso pra ele. Mas tem dias que dói mais em um lugar. Os dois lugares que eu mais sinto dor, realmente, assim, que é mais constante, é a cabeça, os ombros aqui, as costas, a lombar e as pernas. É onde eu sinto mais dor. Mas às vezes, tem vezes que até eu tomar um banho, a água do chuveiro bater no corpo dói. Às vezes realmente a roupa incomoda. Hoje em dia já está começando a diminuir um pouco isso. Mas é uma coisa que é muito louca. Você olhar assim, gente, a água do banho tá doendo. Se vem alguém, minha filha, pegar no meu rosto para me dar um beijo, eu tira a mão, tira a mão, tira a mão. Sabe? Tudo. Então, assim, é uma coisa que realmente dói muito. O simples, por isso que tem costume de falar braço de algodão, né? Quem é da comunidade da fibra aí fala braço de algodão, porque realmente tem que ser uma coisa assim, tem hora que a crise tá tão assim que... É assim, né? O contato é só para sentir a energia da aproximação. Não precisa. Isso. É aquela coisa bem assim, ó. Tá bom, me abraça, vamos lá. Mas, realmente, tinha vezes que, às vezes, até deixava a pessoa abraçar, depois a pessoa lembrava, ai, meu Deus, ela vai sentir dor agora, vai ficar em crise. Eu, não, gente, calma, não é assim, não. Mas depois eu ficava... Né? Mas não dá, tem abraço que não dá pra gente negar, né? Mas, realmente, às vezes, chegava a ser um sofrimento depois. Ali, e assim, antes dessas dores supostamente musculares que chegaram a te debilitar, te deixaram realmente acamada, a questão da dor de cabeça é algo que era prévio? Você iniciou só com dor de cabeça ou não? Depois o Henrique pode falar pra gente, né, de que maneira existe essa questão. Eu sempre fui bem chegada a ter dor de cabeça, desde criança. Sempre tive. Mas foi de 2015 para cá, que eu tive um AVC em 2015, eu desenvolvi logo depois um quadro de enxaqueca que o neurologista que me diagnosticou, ele disse que era um tipo de enxaqueca rara. E eu cheguei a ficar 1 ano e meio de cama, onde eu tenho, assim, quando dá crise de enxaqueca, eu tenho queda facial como se estivesse tendo um AVC de novo. E fica o rosto muito inchado, realmente parece que eu estou tendo um AVC, realmente. E de 2015 para cá, eu fiquei com esse quadro. E as dores de cabeça, lógico que antes eram só dores de cabeça mais tensional, passaram a ter característica de enxaqueca, né? Aquela coisa de você não conseguir ficar num lugar claro, o som muito alto, o enjoo muito intenso, às vezes até o vômito, né? Coisas do tipo bem característico mesmo. Só que com mais essa coisa da aura motora, aura visual também, que é aqueles pontinhos luminosos no olho, né? E uma coisa assim insuportável, eu ficava com bolsa de gelo direto. Eu tinha várias bolsas de gelo na geladeira porque eu ia trocando uma, esquentava, eu botava outra, né? Derretia, eu botava outra. Era o dia inteiro, assim. Eu fiquei assim por 1 ano e meio. Era desesperador, realmente. Mas eu já tinha dor de cabeça antes, tive esse quadro, mas um pouco antes do AVC, eu notei que... A primeira coisa que eu notei foi a dor nas pernas. Foi a primeira dor que eu notei que estava começando a me debilitar. Eu estava começando a ter dificuldade de fazer o almoço. Tipo, eu ia fazer um arroz, eu fazia o arroz e sentava 10, 15 minutos. Aí fazia outra coisa, voltava, sentava mais 10, 15 minutos. Para subir a escada dentro de casa, subia um pouco, parava, porque começava a doer muito. Então foi a primeira parte do corpo que eu realmente me incomodou e eu percebi que tem alguma coisa errada. Né? Tá fora do meu padrão de dor habitual. Exatamente. Quanto tempo você faz, então, tratamento, você faz terapia, você faz tratamento medicamentoso e você faz acompanhamento com exercícios monitorados por um fisioterapeuta? Hoje em dia eu tô sem medicação. Eu parei com a medicação em março. Na verdade, eu parei forçadamente. Porque no início do ano, por questões particulares, eu não consegui mais comprar medicação. Eu falei assim, eu já sei que eu vou ficar ruim.
Mas parei e resolvi não voltar mais. Eu falei assim, vou tentar ficar porque não ajuda muita coisa, né? Na hora de crise, você toma uma medicação que é à base de opioide e ele não adianta muito. Uhum. Tem uma medicação só que eu sentia melhora na queimação das mãos, dos pés, no formigamento, né? Mas esse aí deu para eu conseguir tirar um pouco melhor também. Tirando aquele período de início que eu cortei tudo de uma vez, aí vem aquela sensação de abstinência da medicação, né? Uhum. Mas era a única coisa que me ajudava um pouco mais era nessa sensação de queimação, de agulhada, né? Mas eu consegui ficar sem a medicação. É um avanço extraordinário tirar a terapia, né, o tratamento farmacológico. Eu sou farmacêutica química de formação, mas, gente, eu, assim, raramente tomo remédio. Eu acho que sempre que a gente consegue realmente não tomar o equilíbrio, né, para que a gente não use a medicação, óbvio que ela existe para nos aliviar, né? E algumas vezes ela é imprescindível, mas se você consegue se manter estável, percebe uma evolução, né, para melhor, obviamente, do seu quadro, sem medicação, uau, isso é incrível. É totalmente diferente. Mas a medicação, ela intoxica muito o corpo, né? Mas nós ficamos, na época, a gente ficou meio tenso, né, Aline? Porque ela fazia uso de medicamento já há um bom tempo, chegou a classes de analgésicos bem pesados, e assim, de uma hora para outra, ela encerrou tudo, né? Então a gente ficou muito tenso com o efeito rebote, dela ter alguma outra complicação pela falta do medicamento no organismo, né? E no início, inclusive, foi, né, Aline? No início, inclusive, teve algumas reações, mas que ela conseguiu passar. Ela passou por essas ondas mais altas aí e conseguiu evoluir, né? Olha, você dizer que da cama você já caminhou na praia? Uau! Isso é... Poxa, eu soltei fogos quase. Se eu tivesse uma caixa, eu tinha botado uma balsa e tinha feito meu ano novo lá sozinha. Não, e olha... Porque realmente foi uma sensação maravilhosa. É muito importante, que eu acho que a sua fala é um incentivo, assim, imenso, né? Como realmente como um ponto de referência para as pessoas que vivenciam isso, mais do que a dor física, né? Essa limitação física que é também a dor crônica, ela afeta todos os outros setores da nossa vida. Ela é emocionalmente limitante também, não é só física. Limitante. A sensação de frustração é muito grande. Afeta as relações, afeta o profissional, afeta absolutamente tudo. Nossa, é incrível, muito legal. Então você atesta o doutor Luiz Henrique Coelho. Tá assinado. Adotem meu malvado favorito, meu carrasco favorito, né? Porque dá resultado. Olha, eu vou falar que realmente eu falo muito dele para as pessoas e do trabalho. Realmente é um trabalho muito bom. E só o fato, assim, da conversa no início dele, né, de ter me acalmado. Obrigada, Emerson, né? Obrigada, Emerson. Só dele ter me acalmado com o fato de que não, vamos fazer de um jeito que você não fique mal com o exercício. Então, eu botei na minha cabeça, é um passinho de formiguinha, realmente é um passinho de cada vez. Não tem pressa, não precisa ter pressa. Uma hora vai chegar lá. E realmente a gente foi conseguindo fazer e agora eu vejo que está evoluindo realmente. Recomendo muito. Foi legal que eu falei para a Aline, né, os primeiros exercícios, eu falei para ela, ó, relaxa, parece ser uma bobeira, mas a ideia é que essa bobeira vai começar a crescer, mas agora ela precisa ser essa bobeirinha mesmo, que parece ser tão simples, mas de qualquer forma, no outro dia não era tão bobeira assim, né? No outro dia o corpo dela manifestava que não era tão bobinho o exercício, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter para não ficar oferecendo algo agressivo. E eu tenho experiências de proporcionar exercícios que parecem ser simples e no outro dia o paciente não levanta da cama. Então, todo paciente que tem fibromialgia, eles todos sabem que o exercício é o melhor remédio, porque ele lê isso em todo lugar, né?
Agora, como Sim. fazer o exercício, a intensidade, isso é muito sensível, precisa ser muito trabalhado, muito estudado, e às vezes até com algumas experiências ruins no meio do caminho para a gente ajustar a melhor dose desse medicamento, né? Porque se for demais, o A paciente pode não pessoa, levantar da cama, é isso, né? Pode não conseguir fazer nada no outro sim. dia. É bom, assim, é importante estar ciente de que realmente pode acontecer. Aconteceu comigo algumas crises que eu fiquei realmente de cama. Mas eu tinha na minha cabeça só um período, entendeu? Só um período que eu vou passar assim para depois ter uma qualidade de vida melhor. Então, se é um período, vamos passar, Sim, É né? isso. claro. Porque realmente você se sentir prostrada na cama e ver que tua vida parou, isso que é horrível. Né? E você saber que tem a oportunidade de estar bem de novo é formidável, né? Incrível, muito legal, Aline. Olha, parabéns. Eu acho, eu Obrigada. brinquei, né, quando eu disse assim, você recomenda o Luiz Henrique? Com certeza. Eu sei que o Henrique é um excelente profissional, mas eu acho que esse é um trabalho em que a parceria paciente-profissional ela é imprescindível. Por melhor que Confiança seja, é essencial. se o paciente É, realmente ele não estiver dedicado, ele não assumir realmente, né, essa parcela de que eu vou sentir dor, mas eu não posso desistir, é um é. período, o profissional ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Enfim, parabéns pela sua dedicação, não é fácil sofrer Obrigada. tanto tempo e encarar, né, que muitas vezes o seu melhorar, ele vai ter realmente essas situações inconvenientes. Fico muito feliz com a sua evolução e que ela siga Obrigada. crescente. Tá? Nossa, Amém. adorei te receber, foi muito bom. Obrigada. Gravado aqui como realmente incentivo de que temos dores, se percebemos que o nosso corpo está dando sinais que não são comuns a nós, porque não existe um padrão, né? O limiar de dor de Sim. cada pessoa, Cada um sente de um jeito. É. mas que a gente tem que correr atrás, porque as coisas elas podem progredirem ao ponto que progrediu com você, mas da mesma forma que você pode cair, né, numa crescente aí de perda de qualidade de vida, você também tem o outro lado, que se você tiver uma parceria legal com o profissional, se dedicar, a melhora, ela é certa. Acontece. Acontece sim. Obrigada. Prazer foi meu de estar aqui, tá? Muito obrigada por ter aberto o espaço para eu falar um pouquinho, porque também é importante ouvir quem está do outro lado, né? Quem passa pela questão. Com certeza. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Obrigado, Aline, foi ótimo. Obrigada. O Emerson foi, Beijão. o Emerson foi perfeito aqui. A Aline Foi, A Aline ela é isso, ela encara muito bem esse problema, ela tem muita lucidez, muita clareza de tudo isso. Aconteceu isso ao longo de todo o processo. E eu não esqueço a primeira vez que a gente conversou mais sobre o caso dela, que ela era muito participativa em um grupo de pacientes de fibromialgia, e aí os alunos da fisioterapia aqui onde eu dou aula, eles estavam falando sobre fibromialgia num seminário, né? E aí estava assim tão teórico, aquele modelo tão teórico de livro, que eu falei assim, putz, eu preciso mostrar para eles que tem coisas que não existem nos livros, né? E aí a Aline estava lá online, eu falei, Aline, você pode dar uma palavrinha aqui numa sala de aula virtual? E aí a Aline começou a contar o caso dela para os alunos, assim, foi extremamente chocante para os alunos, porque isso não está no livro, não se explica no livro a complexidade do que é ter fibromialgia, né? Então, e aí às vezes a gente sai da graduação ali formado ali só com aquele modelinho teórico, quando recebe um paciente como a Aline, não sai nada, a gente não entende o que está acontecendo, porque o modelo teórico não mostra isso, a complexidade desse dia a dia, né? Então, a gente precisa, a primeira coisa, como eu falei no início, é essa parceria, isso é muito importante. Eu sou coadjuvante, a atriz principal o tempo inteiro é a Aline. E ela me mandou o vídeo essa semana caminhando na praia, que foi fantástico.
Foi uma afronta, né? Foi uma afronta. Foi uma afronta, foi uma afronta. Quase que eu perdi o fisioterapeuta. Era... Ele lá no calor, eu na praia, no friozinho, caminhando de boa. Foi muito bom. Mas foi muito bom. Muito bom. Foi. Bastante com você, me identifiquei com muitas coisas. Eu estou com diagnóstico de fibromialgia desde janeiro. Eu passei uns perrengues terríveis em dezembro, uma fibromialgia intercostal. Então eu não conseguia respirar. Eu achava que eu estava infartando. E a faca nas costas era literalmente É real. a respiração assim, e gritar ao mesmo tempo. E eu estou com medicação já desde janeiro. Mas a coisa está evoluindo bem também. Está evoluindo bem. Graças a Deus, que bom. Muito bom. Eu espero que evolua e você realmente volte a ter sua qualidade de vida, né? Que realmente tem hora que é desesperador, né? A gente, por mais que leve com serenidade, tem hora que a gente trancar. Eu sou muito assim, eu sou muito de que se eu tiver que chorar, alguma coisa, eu venho aqui sozinha. Mas realmente tem hora que você para assim, meu Deus. Uma frase que eu usava muito, eu só falava assim, sozinha, eu quero minha vida de volta, pelo amor de Deus. Porque eu realmente tinha perdido minha vida, né? Então. Que você relatou, longe de mim estar nessa situação, mas no momento agudo da minha crise, nossa, de verdade, eu achei, caramba, o que está acontecendo? Eu estou super bem, graças a Deus. Tem toda essa questão, acompanhamento terapêutico, fazendo uma série de exercícios, muita expansão torácica, mas no começo, mobilidade zero, não conseguia fazer nada. E a evolução é muito rápida. No caso, foi muito rápida. Nossa. Que bom, graças a Deus. Elas fazem parte da minha existência. Mas isso ainda vai melhorar, com certeza. Também estou nesse aguardo aí dessa questão melhorar, porque também é outra coisa que eu sinto com muita recorrência também. Mas legal. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigado, Aline. Obrigada a muito vocês. Bom, muito bom. Muito importante esse relato. E eu acho que a Aline é a injeção de ânimo para quem precisa ter boas informações relacionadas à fibromialgia, né? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, a gente tem muitas lamentações, né? E a gente já não acha muito o caminho. Então, quando eu falo dessa lucidez, dessa clareza da Aline, é por isso, de entender que tem um caminho, ele não é rápido, é um processo lento, mas ele é progressivo, ele é crescente. Então, é possível a gente mudar, né? É isso aí. Muito bom. Obrigada a vocês, tá? Obrigado, Aline. Boa noite. Boa noite. Tchau. Henrique, como o relato que a Aline aqui mostrou para a gente, como é que você... o que você tem para falar para a gente realmente dessa correlação da dor de cabeça com a fibromialgia? Tem muitos estudos que mostram, né, essa sobreposição. De que maneira que isso acontece? Tati, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, isso aqui é a imagem quando a Aline falou de aura, é a imagem que uma pessoa enxerga estando numa avenida cheia de pessoas. Essa é a imagem que a pessoa enxerga quando ela tem um episódio de aura. Ou isso aqui, ou isso aqui. Então, um campo de visão que fica ocupado, né, por um evento elétrico, químico que acontece no sistema nervoso central, que acaba gerando manchas no campo de visão. Né? Isso. Então, são assim, alguns exemplos de como a pessoa pode enxergar o mundo quando ela passa por um episódio de aura. Isso é um evento que acontece normalmente prévio a uma crise de enxaqueca. Então, acontece normalmente antes. Né? O que a gente pode falar de dor de cabeça? Quando a pessoa tem enxaqueca, ela nasce com o cérebro condicionado a esse tipo de dor. Então a gente costuma falar assim, a enxaqueca ela não tem cura, mas é possível ficar sem ela, inclusive por anos.
Só que depende de uma série de mudanças de rotina, mudanças de hábitos, para manter o corpo com menos gatilhos possíveis, né? Então, emocionais, alimentares, então emocionais, alimentares, atividade física. Então, manter o corpo o máximo em equilíbrio. E a gente costuma falar, quem está em equilíbrio hoje, né? Depois de uma pandemia ou durante a pandemia. Então, é óbvio que nesse momento a gente teve mais episódios de enxaqueca. Quem tem enxaqueca teve mais episódios porque foi exposto a mais gatilhos, né? A ter mais gatilhos. Então, obviamente que ele teve mais episódios de enxaqueca. E como o cérebro dessa pessoa ele está preparado para apresentar mais dor, então a consequência da cronificação, ou seja, à medida que essa dor de cabeça vai ficando mais crônica, com mais episódios, essa pessoa também tem mais chance de ter dor generalizada. Então, existe uma relação entre a enxaqueca e a fibromialgia, e aí a fibromialgia ela é considerada como uma comorbidade, ou seja, ela veio depois da enxaqueca, nunca antes. É como se fosse uma consequência. Uma consequência, exatamente. Uma posição. Exatamente. Não é verdadeiro, não é uma pessoa que tem fibromialgia, não necessariamente não tem uma relação com enxaqueca. Isso, porque a enxaqueca ela é primária. Então ela pode ser uma causa, um gatilho para o surgimento da fibromialgia, mas nunca ao contrário. Agora, a cefaleia do tipo tensão, a cefaleia cervicogênica, elas já podem vir como uma comorbidade da fibromialgia. Eu não tinha dor de cabeça e eu passei a ter dor de cabeça depois que o meu corpo começou a ficar muito sensível. Então aí elas podem ser consequências, apesar de serem cefaleias primárias. Mas elas podem vir como consequência da fibromialgia. Aí é um conjunto de coisas e elas acabam vindo nesse pacote, né? Tá. E Henrique, olha, já faz mais de uma hora que a gente está aqui conversando. Ai, o tempo passa muito rápido. Passa. Mas eu acho que uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente dizer essas situações clínicas, as diferentes dores de cabeça, a própria fibromialgia, não são quadros exclusivos de mulheres, mas existe uma maior prevalência em mulheres. Uhum. Seria questões hormonais exclusivamente que faria essa diferença? Existem algumas discussões, Tati. A parte hormonal ela influencia bastante, né? Inclusive o período, né, pré-menstrual é um possível gatilho para as mulheres que sofrem mais nesse processo, nesse período. É um possível gatilho para a crise de enxaqueca. Então isso acontece. Então existe uma relação hormonal, mas existe uma relação também importante emocional. Então, as mulheres apresentam alguns comportamentos muito diferentes dos homens, né? Então, não é exclusivo das mulheres, mas as mulheres tendem a ser mais acometidas. Então, hoje a gente tem uma média aí para fibromialgia de 4 para 1. 4 mulheres para um homem. Então, assim, é uma proporção que ela envolve mais as mulheres, mas existem homens com fibromialgia. Então, tem questões hormonais também por distúrbios intestinais, alterações gastrointestinais. Então, aí começa a envolver outras questões, né? Normalmente tem uma característica que é a prisão do paciente. Então, existem outras características que englobam a fibromialgia. E aí elas podem ser gatilhos e podem ser comorbidades, né? Consequências. Tá? É um quadro bastante complexo. Muito. A literatura, Henrique, ela traz alguns dados mostrando a questão de como está essa estimativa de casos, se tem aumentado, porque cada vez mais, né, a gente vive vidas atribuladas, mil e uma funções, né, o peso social, profissional, enfim. Existe uma crescente nos casos? Tati, tem uma entidade que ela avalia anualmente
e principalmente a gente tem dados a cada 10 anos que mostra que dores crônicas, aí, independente de ser a fibromialgia, que dores crônicas elas já superaram infarto, já superaram câncer, e a dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo. E só que são dores lombares persistentes, são crônicas. Então, nesse pacote, a queixa principal pode ser a dor lombar, mas pode ter queixas em outras regiões também. Então, a gente ainda não tem assim uma prevalência exata em números para fibromialgia, mas a gente sabe que nesse pacote, para dores crônicas, a fibromialgia está embutida aí. E ela já superou as principais doenças que a gente tem, né? Então, e tem um dado que para mim ele é muito impactante. 75% da população mundial não tem tratamento adequado para suas dores. Então, nós profissionais da saúde temos uma responsabilidade, uma parcela muito importante nessa cronificação. Então, assim, a maioria dos pacientes, eles estão caminhando para ter diagnóstico de fibromialgia, porque inicialmente ele teve um pseudodiagnóstico, um diagnóstico errado. Teve um tratamento adequado inicialmente. Exatamente. Infelizmente, hoje a gente tem o que a gente chama de overdiagnoses, né? A gente dá um pseudodiagnóstico, um diagnóstico ruim, errado para o paciente, e aí ele vai tentar tratar esse diagnóstico. Normalmente é de uma patologia estrutural. Então, assim, normalmente a gente, isso aqui é um problema na sua vértebra, isso é um problema no seu tendão, e aí vai tentando tratar aquilo lá, achando que é aquela estrutura. Começo, né? Pontualmente. Isso. E aí a tendência é a não resolução, e aí começa a ativar mais mecanismos de perpetuação desse quadro de dor, e que isso vai se somando a condições emocionais, cognitivas, e a tendência é o que era uma dor no ombro virar uma dor no ombro, na lombar, no quadril, e em algum momento da vida ele ter o diagnóstico de fibromialgia. Então eu acho que muitas vezes, eu estou acabando sendo repetitivo, né? Mas nós temos uma parcela muito pior dos pacientes. Deixa eu só colocar a fonte aqui, porque está acabando a bateria. O assunto está muito interessante. Nossa live ela já está extrapolando o limite que eu costumo colocar aqui, mas nossa, esse é um tema, acho que, né, como você está dizendo, né, assim, ele é muito frequente, existem as dificuldades de diagnóstico, existe essa questão dos pseudodiagnósticos que acabam levando, né, à cronificação de problemas que poderiam ser resolvidos. Quer dizer, é um pacote imenso de coisas para a gente discutir. Mas, sim, nossa, eu aprendi mais, gostei muito. E, Henrique, antes da gente finalizar, eu acho assim, fala um pouquinho para a gente sobre sua clínica, né? Você não atua sozinho, não é exclusivamente fisioterapia. Fala um pouquinho para a gente. Então, Tati, eu há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, agora no final de outubro a gente fez um aniversário de 5 anos da clínica, eu me propus a atender pacientes com dor orofacial, né, com dor de cabeça, de disfunção da ATM. E aí, ao longo desse processo, depois de 1 ano, eu comecei a ter uma demanda única e exclusivamente desse tipo de paciente, né, com essas características. E aí eu falei, poxa, mas o nome da clínica é Instituto Sul-Mineiro de Cabeça e Pescoço. Então a minha ideia era atender esse nicho de pacientes, né? E aí ao longo do processo eu falei, não, mas não é isso que eu quero atender paciente com dor, não importa se ele tem dor na ATM, dor de cabeça, ele tem dor, eu quero mergulhar nessa complexidade, nessa dificuldade aí, eu quero quebrar a cabeça, né? E ajudar pessoas acima de tudo. E aí eu tentei mudar um pouco o meu foco justamente para ter a possibilidade de atender pacientes com dores crônicas, e a fibromialgia foi um carro-chefe bem grande, assim, que começou a vir com mais frequência, pacientes com esse diagnóstico. Então, a clínica,
quando a gente entende esse mecanismo de dor e essa complexidade, eu vi que sozinho eu não resolvo nada. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, composta por um neurologista, por uma psicóloga, por uma nutricionista. A gente tem fisioterapeutas que trabalham com distúrbio do sono, que é único e exclusivamente com avaliação e tratamento de distúrbio do sono. Tem fisioterapeutas que trabalham com a prescrição de exercícios, atividade física, né? Um treinamento funcional de habilidades. E a gente tem algumas parcerias com dentistas, ortopedistas, reumatologistas, né? Que também nos dão essa assessoria. E agora, mais recentemente, uma fisioterapeuta que trabalha com saúde da mulher. Não só saúde da mulher, mas fisioterapia pélvica. Porque a gente vê que muitos desses pacientes têm incontinência urinária. Né? Então, assim, se ele tem alterações a nível central, áreas, então, por exemplo, córtex motor, a área motora, se ela está alterada, qualquer músculo do corpo está alterado. Então, esse paciente tem incontinência urinária porque ele tem uma alteração na área motora. Então, do mesmo jeito que ele tem fraqueza no braço, ele pode ter fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, né? Homens ou mulheres. Então, a gente começou a tentar se cercar de profissionais que podem dar esse suporte para esses sinais clínicos, né? Para esses sinais e sintomas que são muito importantes e influenciam cada vez mais na incapacidade e na piora, né? Nesse mecanismo de dor do paciente. Então, a gente foi ampliando esse quadro e parece que não para por aí, né? Porque a gente tem cada vez mais possibilidades de ajudar. Uma equipe bem consolidada para tentar abraçar, né, todos os possíveis aspectos relacionados. Exatamente. Porque eu te admiro demais, eu te acho extremamente ativo. Cursos. Você está sempre fazendo cursos para se atualizar e ministrando cursos. Quem acompanha seu trabalho, eu sou uma dessas pessoas, a gente vê que, né, a maioria dos cursos que você ministra tem também, na grande maioria, a questão prática mesmo, né? Então, assim, é um processo de atualização sua e de outros profissionais da área. Eu adorei conversar com você, não Eu só por também. estar te vendo, você sabe que você é uma pessoa muito querida, mas nossa, um tema muito legal, eu aprendi bastante, elucidei uma série de questões pessoais mesmo, acho que foi muito legal. Queria muitíssimo te agradecer, adoraria continuar conversando mais. Ah, sim, Fernanda perguntando, nós não Ah, falamos, né? Fernanda. Ah, é verdade. Eu Clínica. atendo. A minha clínica, ela está em Guaxupé, na cidade de Guaxupé, que é no sudoeste de Minas. E eu atendo também em Pouso Alegre, no Instituto de Tratamento da Dor. Eu atendo junto com um médico intervencionista em dor em Pouso Alegre, que é o Dr. Luiz Paulo. E lá também a gente faz o mesmo trabalho. Lá eu atendo muitos pacientes com fibromialgia também. É o que é o carro-chefe dele lá. Então eu atendo em Pouso Alegre e em Guaxupé. São as duas cidades que eu atendo. Em Minas Gerais. Ah, mas ele tá quase toda semana em Belo Horizonte, quase toda semana em São Paulo, quase toda semana, quer dizer, é uma loucura essa agenda do Henrique. É Mas isso. assim, nossa, Henrique, foi muito bom, adorei falar com você, queria agradecer mais uma vez você. Pode procurar, Fernanda, eu inclusive tenho Vai ser um prazer, Fernanda. pessoais do Henrique. E de verdade, ele vai para BH com muita frequência. A Fernanda é de Ouro Preto. Ah, E, legal. eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nessa nossa live, que já está estourando 1h30, numa sexta-feira, véspera de feriado prolongado. Amanhã, Henrique, tem um sábado intenso de aulas na pós-graduação ou curso? Curso. Curso, é isso, eu falo, a agenda dele então assim, olha, muito feliz mesmo você ter dado essa oportunidade para a gente conversar. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam e acho que em breve, Henrique, a gente marca um outro bate-papo. Podemos falar de bruxismo, podemos falar de zumbido, podemos falar de ATM, uma série
de assuntos que eu acho que realmente são muito importantes e que vai ser de interesse para muita gente. Aline, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela Obrigado, sua participação. Aline. Foi muito, muito bom. Foi um prazer, Tati. Fiquei muito feliz de te ver. De ver aqui vários colegas, a Ana Paula, aqui lá de Porto Alegre, também está aqui, a Mari de Brasília, a Aline do Rio. Estamos internacionais aqui. Nós tivemos aqui algumas presenças internacionais que eu reparei. Foram A muitas pessoas Cris, é verdade, muita gente boa. Edneia, muito que nos legal. acompanharam aqui ao longo da live, foi muito legal. Lembrando que eu terminando agora com o Henrique, automaticamente a live ela fica gravada no feed aqui do Instagram da Cientific. Próxima uma semana, 10 dias, ela estará disponível, publicada no canal do YouTube da Cientific e na próxima oportunidade, Henrique, te chamamos de novo. Tá bom, Tati, obrigado, viu? Foi um prazer. Olha a Cris aí. Beijo, Cris. Beijo, Cris! Boa noite a todos vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, hein? Máscara, distanciamento social e semana que vem, quarta-feira, mais uma live da Cientific às 7 da noite. Beijo para todo Beijo. mundo. Tchau, Boa tchau. noite.